Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal para mais uma meditação matinal, para mais um devocional da Palavra do Senhor. Hoje eu quero meditar num versículo na carta de Paulo a Timóteo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz, Paulo dizendo para Timóteo, Timóteo, procure apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Já vi muitas pregações sobre esse texto bíblico e o texto ele não está falando para eu me apresentar para as pessoas, não está pedindo para eu fazer um show, não. Mas ele está dizendo para eu me apresentar diante de Deus aprovado. E ser aprovado por Deus não é para todos. Qualquer um pode falar do amor do Senhor. Mas quando o texto fala que eu devo me apresentar diante de Deus aprovado, é como aquela pessoa que quando vai se apresentar para o seu patrão, para o seu chefe, para executar um serviço, a primeira coisa, ele tem que estar convicto que ele está qualificado para aquele serviço. Ele tem que estar convicto que ele entende o que ele vai fazer e qual é a importância do papel que ele tem para a sociedade, para o grupo ou para a empresa onde ele está trabalhando. É como no quartel, que muitas vezes a gente era chamado no quartel, se apresentava para o seu superior para executar uma missão. Às vezes era perguntado no grupo quem quer fazer tal tarefa. E aí alguém se apresentava ali. Quando ele ia lá falar com o seu superior, ele já ia sabendo no seu coração que ele não poderia falhar. Porque ele estava se apresentando como voluntário para fazer aquela obra, aquele serviço. E ele tinha que estar qualificado. Porque muitas vezes o superior na hierarquia perguntava para ele, tu sabe fazer esse serviço? Tu tem condições de fazer esse serviço? Tu vai fazer bem feito? Eu quero assim, assim. E aí a pessoa tomava posição e dizia, sim senhor, sim senhor. Estava convicto que ele estava preparado para exercer aquela atividade e cumprir aquela missão. E ele não iria medir esforços para cumprir aquela missão. Se levasse a noite toda, se levasse o dia todo, a semana inteira, se ardesse as suas mãos e virasse em bolha de sangue, ele sabia o preço que ele tinha que pagar, porque ele se ofereceu para fazer aquela obra, para executar aquela missão. E nessa comparação, nessa ilustração, era o que Paulo estava dizendo para Timóteo. Timóteo, procure apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Ou seja, tenha consciência de quem tu é e da missão que tu vai executar. Tenha confiança do teu chamado e da tua capacidade. Será que eu estou preparado para fazer a obra do Senhor? Será que você está preparado, preparada para fazer a obra do Senhor? Será que não estamos sendo servos negligentes muitas vezes? Que nos apresentamos para fazer a obra do Senhor, mas não queremos nos qualificar e nem nos preparar. Quantas pessoas eu vejo que sobem para o púlpito para pregar a palavra, para fazer um devocional, para trazer uma meditação, e eu já vi quantas vezes eu já vi pessoas que chegam lá no púlpito e começam a folhear a Bíblia e dizendo, eu não vim preparado, eu não sei o que eu vou falar, eu estava lá em casa, o irmão me convidou para trazer uma palavra, mas eu não sei o que eu vou falar. Pô, se tu não sabe o que tu vai falar, desce daí. Procure apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro,
Uma pessoa que não tem do que se envergonhar, que saiba o que está fazendo. Se você é voluntário para fazer a obra do Senhor, o Senhor não obriga ninguém a fazer a sua obra, o Senhor não obriga ninguém a ser obreiro. O Senhor dá o ofício de profeta para o profeta, mas o profeta não é obrigado a falar. Ele sabe que se não falar, ele vai ser condenado pelas almas que vão se perder, mas ele não é obrigado, ele pode dizer, eu não vou falar. Se você foi vocacionado, foi chamado por Deus para ser um pregador da palavra do Senhor, procure apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja a palavra. Manejar a palavra não é ficar em cima do altar, folheando a Bíblia, procurando um texto que te salte aos olhos, não. A palavra tem que estar gravada no teu coração, porque o Salmo 1, versículo 2 diz que o homem bem-aventurado, ele medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Então ele vai ter sempre uma palavra na sua boca, porque ele está meditando de dia e de noite, ele tem uma palavra, ele tem algo para dizer, ele não é um sino que bate, não é uma pessoa vazia, ele tem Deus na vida dele, porque ele foi vocacionado, ele foi chamado, ele se ofereceu para fazer a obra do Senhor. Estar preparado para fazer a obra de Deus é estar disposto a pagar um preço pelo seu chamado e pelas almas. Será que você está disposto a pagar um preço pelo teu chamado? Eu pergunto, quantas horas por dia você medita na palavra do Senhor? Quantas horas por dia ou quantos minutos por dia você ora? Quantas vezes por semana ou por mês você jejua, você dobra o teu joelho e te quebranta na presença do Senhor e pede inspiração de Deus? A Bíblia diz que nós não precisamos nos preocupar com o que havemos de falar, porque o Espírito Santo vai colocar as palavras na nossa boca e vai falar por nós. Mas para que o Espírito Santo possa falar pela minha boca, meus queridos, minhas queridas, eu tenho que ter intimidade com Deus. Eu tenho que ter intimidade com Deus, eu tenho que andar com Deus para que Ele possa me usar. Eu tenho que estar com o coração aberto para que o Espírito possa entrar na minha vida. Eu tenho que ter comunhão com o Senhor. Pensa você, uma pessoa que passa a semana inteira correndo atrás dos seus problemas, uma pessoa que não ora, não jejua, não medita, não lê a Bíblia, não busca Deus, passa o dia na correria, aí chega no domingo, vai para a igreja e alguém diz, você vai pregar, o cara abre a Bíblia assim, você acha que o cara tem alguma coisa para falar? O Espírito Santo, para morar em mim, agir na minha vida, eu tenho que ter intimidade com Deus. Eu conheço pessoas que são analfabetas, que não sabem ler, que não sabem escrever e são cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque por eles não saber ler, não saber escrever, eles sabem que eles dependem 200% da unção de Deus, eles dependem de Deus, porque a obra é de Deus. A obra não é minha, a igreja não é minha, eu não morri por ninguém, a obra é de Deus. E eu me ofereci para Deus. Quando Deus disse, quem quer ir por mim? Quem quer ir por mim? Eu disse, eu quero, Senhor, eu quero ser um pregador, eu quero ser um pregador, o Senhor disse, então vem. Mas eu não confiei só nesse, então vem, eu fui buscar conhecimento, eu fui ler. Eu não li a Bíblia toda, muitas vezes. Eu já li 5 vezes a Bíblia toda. E eu escrevi a Bíblia. Eu tenho a Bíblia escrita num caderno. De Gênesis até Apocalipse. Eu tenho a Bíblia escrita em caderno, escrita com a minha letra. Tudo escrito. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu queria memorizar a Bíblia, porque uma vez eu fui na igreja e eu vi um pastor que citava a Bíblia de cor. Você dizia, Deuteronômio capítulo 4, verso 18, ele dizia, eu não sei se eu sei 10 versículos de cor, eu tenho dificuldade para memorizar até o nome dos irmãos na igreja. Mas eu não tenho dificuldade de me consagrar a Deus e de buscar o Senhor e de me debruçar em oração de madrugada.
Essa madrugada eu me levantei 4 vezes para orar. 4 vezes eu me levantei da cama, dobrei o joelho, sem preguiça. E me apresentei ali diante de Deus e orei 4 vezes essa madrugada. E jejum, dias de jejum. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, a palavra do Senhor. Sabe o que falta para nós? Homens temente a Deus, homens que busquem a Deus, homens usados e ungidos por Deus, homens que não estão preocupados em fazer show na igreja. Sabe fazer show na igreja? Você chega lá todo arrumado, todo pomposo e só diz coisas bonitas para a igreja. Timóteo não dizia só coisas bonitas para os membros da sua igreja. Timóteo usava, o Espírito Santo usava o poder de Deus para exortar eles. Para exortar e para condenar e para apontar os erros da igreja, e dizia que eles iriam para o inferno se não obedecessem a Deus. Na igreja de Timóteo tinha muitas coisas erradas. Era pai dormindo com as noras, noras dormindo com o sogro, era prostituição, era gente roubando, gente matando, extorquindo. Os mesmos crimes, as imundícias que existem hoje na nossa sociedade, existiam naquela época, tudo igual para pior. E Timóteo condenava, não passava a mão por cima, não tirava ninguém para amigo. E ainda tinha Paulo por trás de Timóteo, dizia: olha aqui, Timóteo, procura te apresentar a Deus como um obreiro aprovado, homem honrado, homem digno, homem de comunhão com Deus. Maneja bem a palavra e não tenha vergonha, e fala dessa palavra, fala desse amor. Era isso que Paulo dizia para Timóteo, e era isso que Timóteo pregava. Timóteo não estava ali para agradar a plateia, não estava ali para fazer show, não estava ali para discutir filosofia, ele estava ali para pregar Jesus Cristo que morreu pelos teus pecados, e você tem que se arrepender dos teus pecados para que você um dia possa se encontrar aos céus com teu Salvador. Era essa a mensagem de Timóteo. E ele exortava todo mundo, passava o laço em todo mundo. Ele se apresentava. Eu quero dizer para você nessa meditação, que se você é um obreiro, é uma obreira, ou deseja ser um obreiro, não te assuste com as coisas que eu falei. Te humilha perante o Senhor e pede sabedoria, tenha comunhão com Deus. Se eu quero saber o que Deus quer de mim, eu tenho que ter intimidade com Deus. E intimidade você vai ter orando, jejuando, lendo a Bíblia, buscando e aprendendo do Senhor. O Senhor vai colocar as palavras na tua boca, sim. Mas se você tiver intimidade com o Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra. Perdoa meus erros, minhas falhas. Perdoa os meus pecados e as minhas dívidas. Abençoa agora essas pessoas que estão ouvindo essa palavra, essa meditação. Senhor, que eles possam aprender nesse dia, Senhor, que eles precisam ter intimidade contigo, que eles procuram se apresentar para ti e não para fazer show em teu nome, mas que eles precisam te buscar, Senhor. Abençoa essa igreja, abençoa essas pessoas, fala ao coração de cada um, Senhor, porque eu sei que tu vai falar com pessoas diferentes. Fala com eles, dá a direção do teu Espírito, mostra o que eles precisam fazer e o quanto eles precisam melhorar. Abençoa essas vidas, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Se você gostou desse canal, dá um like aí, te inscreve no canal, me ajude a divulgar a palavra do Senhor. Deus te abençoe.